Noiva milionária foi abandonada no altar e se casou com um mendigo. O que acontece depois? Beatriz Santos Almeida estava com as mãos trêmulas, segurando o buquê de rosas brancas, quando percebeu que algo estava errado. O noivo deveria ter chegado há 15 minutos, mas a porta lateral da igreja continuava fechada enquanto os 400 convidados começavam a sussurrar inquietos nos bancos da Catedral da Sé, em São Paulo. Foi quando viu Roberto Henrique Cavalcante correndo pela porta dos fundos da igreja, ainda vestido com o smoking, mas com uma expressão desesperada no rosto. Ele não parou para explicações, apenas gritou algo sobre não poder fazer isso, antes de desaparecer pelo jardim lateral, deixando para trás uma noiva humilhada e uma multidão chocada da alta sociedade paulistana. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som dos saltos de Beatriz, descendo lentamente os degraus do altar. Sua mãe, Glória Almeida, estava pálida como um fantasma na primeira fileira, enquanto seu pai, empresário Marcos Santos, parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Os murmúrios se transformaram em conversas mais altas e alguns convidados já começavam a se levantar, claramente constrangidos com a situação. Beatriz sentia o sangue ferver em suas veias. 32 anos de vida, dona de uma empresa de cosméticos que faturava milhões, formada em administração pela Fundação Getúlio Vargas, e estava sendo humilhada daquela forma, na frente de toda a elite de São Paulo. O vestido de renda francesa, que custara mais de 50 mil reais, agora parecia pesado como uma armadura inútil. Foi quando seus olhos encontraram uma figura que não deveria estar ali. Atrás da última coluna de mármore da igreja, meio escondido nas sombras, estava um homem de aparentemente 50 anos. Seus cabelos grisalhos estavam despenteados, a barba por fazer, e suas roupas pareciam não ver uma máquina de lavar há semanas. Ele observava toda a cena com uma expressão de compaixão genuína, como se entendesse exatamente o que ela estava sentindo. Algo dentro de Beatriz simplesmente estourou. Talvez fosse a raiva, talvez fosse o desespero, ou talvez fosse uma mistura explosiva de ambos. Sem pensar duas vezes, ela apontou o dedo na direção do homem e gritou com toda a força de seus pulmões. "Você aí! Sim, você mesmo, venha cá!" O homem olhou para os lados confuso, pensando que ela estava falando com outra pessoa. Mas quando percebeu que todos os olhares estavam voltados para ele, seu rosto demonstrou puro pânico. "Eu?" Ele balbuciou com uma voz rouca, mas educada. "Isso mesmo, venha aqui agora." Beatriz insistiu, descendo mais alguns degraus em direção a ele. Os convidados estavam em estado de choque absoluto. Ninguém conseguia entender o que estava acontecendo. O padre Dom Antônio Silva, um homem de 70 anos que conhecia a família Santos há décadas, ficou completamente paralisado no altar, sem saber como reagir à situação. O homem hesitou por alguns segundos, mas algo no olhar determinado de Beatriz o convenceu a sair de trás da coluna. Ele caminhou lentamente pelo corredor central da igreja, com passos inseguros, enquanto todos os convidados se viravam para observá-lo com uma mistura de horror e curiosidade. Quando ele chegou próximo ao altar, Beatriz o encarou diretamente nos olhos. Havia uma inteligência profunda naqueles olhos castanhos, uma dignidade que contrastava com sua aparência maltrapilha. "Como você se chama?" ela perguntou, com uma voz que ecoou por toda a igreja. "Eduardo. Eduardo Silva Santos", ele respondeu, visivelmente nervoso. "Eduardo, você quer se casar comigo?" A pergunta caiu como uma bomba no ambiente. Glória Almeida fez um barulho estrangulado e se abanou furiosamente com o programa da cerimônia. Marcos Santos se levantou do banco como se fosse intervir, mas ficou paralisado quando viu a determinação no rosto da filha. Eduardo piscou várias vezes, como se não conseguisse processar o que estava ouvindo. "Senhora, eu não entendo." "É uma pergunta simples." Beatriz interrompeu, tirando a aliança de noivado do dedo e jogando-a no chão de mármore com um barulho metálico que ecoou pela igreja inteira. "Você aceita se casar comigo aqui e agora?" O homem olhou ao redor, vendo centenas de rostos chocados voltados para ele.
Alguns convidados já estavam sussurrando coisas como "ela enlouqueceu" e "alguém precisa fazer alguma coisa". Mas quando seus olhos voltaram para Beatriz, ele viu algo que o tocou profundamente. Uma mulher ferida que estava tomando controle da própria vida, da única forma que conseguia imaginar naquele momento. Eu aceito, ele disse, com uma voz que ficou mais firme a cada palavra. Dom Antônio finalmente reagiu, descendo alguns degraus do altar com os braços estendidos. Minha filha, isso é loucura. Você não pode se casar com um estranho. Vamos conversar. Vamos. Padre Antônio. Beatriz o interrompeu, usando o tom firme que usava nas reuniões de negócios. O senhor vai celebrar este casamento ou vou precisar encontrar outro padre? Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. O padre olhou desesperadamente para Marcos Santos, como se pedisse uma intervenção. Mas o empresário estava paralisado, completamente sem saber como lidar com uma situação tão inusitada. Glória havia começado a chorar silenciosamente, escondendo o rosto nas mãos. Filha, Dom Antônio tentou mais uma vez. Isso não é brincadeira. O matrimônio é um sacramento sagrado. Eu sei exatamente o que estou fazendo, Beatriz respondeu, pegando a mão de Eduardo. Este homem teve a decência de ficar aqui e demonstrar compaixão quando aquele covarde fugiu. Isso já é mais do que muitas pessoas de boa família podem oferecer. Eduardo estava surpreso com a firmeza do aperto de mão de Beatriz. Suas mãos eram macias, cuidadas, mas havia uma força real nelas. Ele podia sentir que ela estava tremendo, mas não de medo. Era adrenalina pura. Tem certeza disso? Ele perguntou baixinho, só para ela ouvir. Absoluta, ela respondeu, olhando diretamente nos olhos dele. Dom Antônio percebeu que não havia argumento que mudaria a mente de Beatriz naquele momento. Com um suspiro profundo e uma oração silenciosa, ele acenou para que eles subissem ao altar. Que Deus nos perdoe, murmurou o padre, abrindo o livro de orações. A cerimônia que se seguiu foi a mais estranha da história daquela catedral centenária. Eduardo repetiu os votos com uma seriedade tocante, como se realmente entendesse o peso do que estava acontecendo. Beatriz falou suas palavras com uma determinação férrea, cada sílaba carregada de desafio contra todos que duvidavam de sua decisão. Quando Dom Antônio perguntou se havia algum impedimento para o matrimônio, pelo menos 10 pessoas na igreja pareciam querer falar, mas o olhar feroz de Beatriz silenciou a todos. As alianças foram um problema. Eduardo, obviamente, não tinha uma, então Dom Antônio improvisou com um anel simples que usava no dedo mindinho. Beatriz colocou a aliança que seria de Roberto no dedo de Eduardo, um anel de ouro branco com diamantes que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em um ano. Pelos poderes que me foram conferidos, Dom Antônio disse, com a voz ligeiramente trêmula, eu os declaro marido e mulher. Que Deus abençoe esta união. O beijo foi suave, quase hesitante. Eduardo claramente não queria assumir nada, e Beatriz, apesar de toda sua determinação, estava nervosa. Foi mais um toque de lábios do que propriamente um beijo, mas foi suficiente para selar oficialmente o matrimônio mais inusitado da história de São Paulo. O que aconteceu a seguir foi caótico. Glória Almeida desmaiou e teve que ser carregada para fora da igreja por 2 convidados. Marcos Santos finalmente encontrou sua voz e começou a gritar com a filha, chamando-a de irresponsável e dizendo que ela havia destruído a família. Metade dos convidados saiu da igreja em silêncio, constrangidos demais para fazer qualquer comentário. A outra metade ficou para assistir ao drama que se desenrolava. Beatriz, você perdeu completamente a cabeça! Marcos gritou subindo os degraus do altar. Esse casamento é nulo. Vou entrar com os papéis amanhã mesmo. Pai, foi celebrado por um padre ordenado na presença de 400 testemunhas, com toda a documentação em ordem. Beatriz respondeu calmamente. É válido por qualquer lei civil ou religiosa. Eduardo estava quieto ao lado dela, claramente desconfortável com toda a discussão, mas não fazendo nenhum movimento para se afastar.
Havia algo nele que sugeria que estava acostumado com situações difíceis. E você? Marcos se virou para Eduardo com raiva. Quanto você quer? Qual é o seu preço para desaparecer da vida da minha filha? O rosto de Eduardo endureceu pela primeira vez desde que havia sido chamado ao altar. Senhor, eu posso não ter muito na vida, mas minha dignidade não está à venda. Ele disse com uma firmeza que surpreendeu a todos. Sua filha me pediu em casamento. Eu aceitei. Agora somos marido e mulher, e vou respeitar esse compromisso. Beatriz olhou para ele com uma mistura de surpresa e admiração. Havia uma nobreza naquele homem que contrastava completamente com sua aparência. A discussão continuou por mais alguns minutos, mas Beatriz se manteve firme. Eventualmente, os convidados restantes foram embora, deixando comentários maldosos pelos corredores sobre como a família Santos havia perdido completamente o controle da filha. Marcos e 2 outros familiares carregaram Glória, que ainda estava inconsciente, para o carro. Quando a igreja finalmente ficou vazia, apenas Beatriz, Eduardo e Dom Antônio permaneceram. O padre olhou para o novo casal com uma mistura de preocupação e curiosidade. Minha filha, ele disse suavemente, espero que você saiba o que está fazendo. O matrimônio não é algo que se desfaz facilmente. Eu sei, Padre Antônio, Beatriz respondeu, e obrigada por ter celebrado a cerimônia. Dom Antônio assentiu e se retirou, deixando os 2 sozinhos na igreja vazia. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão e incerteza. Então, Eduardo disse finalmente, o que fazemos agora? Beatriz olhou ao redor da igreja, que meia hora antes estava decorada para o que seria o casamento do ano. Agora parecia um cenário de batalha após uma guerra. Honestly, eu não sei, ela admitiu. Eu não pensei muito além de mostrar para todos que não sou uma vítima. E você conseguiu, Eduardo disse com um meio sorriso. Ninguém vai se esquecer deste dia tão cedo. Pela primeira vez desde que Roberto havia fugido, Beatriz sorriu de verdade. Havia algo na simplicidade de Eduardo que era refrescante depois de anos lidando com a complexidade e falsidade do mundo empresarial. Você tem onde ficar? Ela perguntou. Tenho um lugar, ele respondeu vagamente. E você? Imagino que sua família não vai recebê-la de braços abertos depois disso. Beatriz nem havia pensado nisso. Ela morava em um apartamento que ganhara dos pais na Zona Sul, mas depois do escândalo que acabara de causar, não tinha certeza se seria bem-vinda em casa. Vamos descobrir juntos, ela disse, oferecendo o braço para ele. Eduardo hesitou por um momento, olhando para suas roupas sujas em contraste com o vestido de noiva luxuoso de Beatriz. Você tem certeza? Eu não pertenço ao seu mundo. Depois do que acabou de acontecer, Beatriz disse, eu não tenho certeza de que eu pertenço ao meu próprio mundo. Eles saíram da igreja juntos, sob o olhar curioso de alguns transeuntes que reconheceram Beatriz das revistas de sociedade. Em poucas horas, as fotos estariam em todos os sites de fofoca do país. O carro que deveria levar Beatriz e Roberto para a festa de casamento ainda estava esperando do lado de fora. O motorista, seu Geraldo, um homem que trabalhava para a família há 15 anos, parecia completamente perdido com a situação. Dona Beatriz, ele disse quando ela se aproximou, eu não sei o que fazer. Seu pai me disse para esperá-la, mas... Está tudo bem, seu Geraldo, Beatriz disse. Este é Eduardo, meu marido. Vamos para casa. Seu Geraldo olhou para Eduardo com uma expressão de choque mal disfarçado, mas abriu a porta do Mercedes-Benz preto sem fazer perguntas. Durante seus 15 anos trabalhando para a família Santos, ele aprendera que era melhor não questionar as decisões da família, por mais estranhas que pudessem parecer. Durante o trajeto até o apartamento de Beatriz em Moema, eles ficaram em silêncio. Eduardo observava pela janela as ruas movimentadas de São Paulo, enquanto Beatriz mexia nervosamente na saia do vestido de noiva. A realidade do que havia feito estava começando a bater. Ela havia se casado com um completo desconhecido. Não sabia nada sobre ele além do nome. Não sabia onde ele morava, como ganhava a vida,
Se tinha família, se tinha vícios, se era perigoso. Por mais determinada que estivesse a mostrar que não era uma vítima, ela começava a perceber que talvez tivesse tomado a decisão mais imprudente de sua vida. Como se sentisse sua ansiedade, Eduardo se virou para ela. Olha, eu entendo se você quiser voltar atrás. Posso desaparecer da sua vida como se nada tivesse acontecido. Não, Beatriz disse rapidamente. Eu assumi um compromisso na frente de Deus e de 400 pessoas. Não vou voltar atrás. Mesmo não sabendo nada sobre mim? Beatriz o estudou por um momento. Havia algo nos olhos dele que a tranquilizava, uma honestidade que ela raramente via no mundo empresarial. Então me conte sobre você. Eduardo respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma confissão difícil. Meu nome é Eduardo Silva Santos. Tenho 52 anos. Sou engenheiro civil formado pela Universidade de São Paulo. Passei os últimos 3 anos vivendo nas ruas. Beatriz piscou, surpresa. Ela não esperava que ele fosse formado, muito menos em uma profissão respeitável. Como assim, vivendo nas ruas? É uma longa história, Eduardo disse, olhando novamente pela janela. Eu tinha uma empresa de construção com meu sócio, Renato Pereira. 15 anos construindo uma reputação sólida, fazendo projetos residenciais e comerciais. Até que descobri que ele estava desviando dinheiro dos clientes para sustentar vício em jogo. Sua voz ficou mais áspera ao continuar. Quando confrontei ele, Renato já tinha comprometido nossa empresa com dívidas de quase 2 milhões de reais. Forjou minha assinatura em contratos, usou meu nome em empréstimos bancários. Quando tudo veio à tona, eu perdi tudo. A empresa, minha casa, minha reputação. Ninguém quis me contratar porque achavam que eu estava envolvido no esquema. Beatriz escutou em silêncio, começando a entender por que havia uma dignidade tão profunda nos gestos de Eduardo. E sua família? Minha esposa me deixou quando as dívidas apareceram. Levou nossos 2 filhos para morar com a mãe dela, em Curitiba. Disse que não podia viver com a vergonha. O divórcio foi finalizado há 2 anos. O carro parou em frente ao prédio de Beatriz, um edifício luxuoso de 20 andares com portaria 24 horas. O porteiro, seu João, cumprimentou Beatriz como sempre, mas seus olhos se arregalaram quando viu Eduardo saindo do carro atrás dela, ainda vestido com suas roupas maltrapilhas. Boa tarde, dona Beatriz, seu João disse, tentando manter a compostura profissional. Como foi o casamento? Foi interessante, seu João. Este é Eduardo, meu marido. O porteiro engoliu em seco e cumprimentou Eduardo educadamente, embora sua confusão fosse óbvia. No elevador, Beatriz percebeu que Eduardo estava visivelmente desconfortável com o luxo ao redor. Seus olhos percorriam os espelhos e o acabamento de mármore com uma expressão de alguém que não estava acostumado com aquele tipo de ambiente. Você estava na igreja por quê? Ela perguntou, enquanto subiam para o 15º andar. Eduardo hesitou. Eu às vezes entro em igrejas quando está frio. É um dos poucos lugares onde não me mandam embora. Estava chovendo de manhã, então entrei para me abrigar. Quando vi que ia ter um casamento, tentei sair discretamente, mas aí começou toda aquela confusão com seu noivo fugindo. E por que você ficou? Sinceramente, Eduardo olhou para ela. Porque eu reconheci a dor no seu rosto. Já passei por isso. A sensação de ter sua vida virada do avesso na frente de todo mundo, de ser humilhado publicamente. Eu sabia como você estava se sentindo. As portas do elevador se abriram e eles entraram no apartamento de Beatriz. Era espaçoso e elegantemente decorado, com uma vista panorâmica da cidade. Eduardo ficou parado na entrada, claramente intimidado. Pode entrar, Beatriz disse suavemente. Tecnicamente, esta é sua casa agora também. Eduardo deu alguns passos hesitantes para dentro do apartamento, observando os móveis de designer e as obras de arte nas paredes. Tudo ali custava mais do que ele ganhava em anos, quando ainda tinha sua empresa. Beatriz se dirigiu ao quarto para trocar de roupa, deixando Eduardo sozinho na sala. Ele se sentou cuidadosamente na ponta do sofá de couro, como se tivesse medo de sujá-lo. Sua mente estava acelerada, tentando processar tudo o que havia acontecido.
Algumas horas atrás ele era um morador de rua anônimo. Agora era casado com uma das mulheres mais ricas de São Paulo. Quando Beatriz voltou, havia trocado o vestido de noiva por uma calça jeans e uma blusa simples. Mesmo vestida casualmente, era impossível não notar sua beleza natural e a elegância em seus movimentos. Você deve estar com fome, ela disse indo até a geladeira. Eu tenho... Bem, para ser honesta, não tenho muita coisa. Eu sempre como fora ou peço delivery. Não precisa se preocupar comigo, Eduardo disse. Estou acostumado a não comer muito. Beatriz parou e olhou para ele, realmente vendo-o pela primeira vez. Ele estava claramente desnutrido. Seus ossos do rosto eram proeminentes. E suas roupas estavam frouxas demais. Uma onda de culpa a atingiu. Ela havia usado aquele homem para provar algo para si mesma, sem realmente considerar sua situação. Eduardo, quando foi a última vez que você tomou um banho quente e fez uma refeição decente? Ele pensou por um momento. Um banho quente? Faz uns 4 meses, quando consegui usar o chuveiro de um albergue. Uma refeição decente? Talvez 6 meses. Beatriz sentiu o estômago se apertar. Havia desperdiçado mais dinheiro em uma única refeição do que Eduardo havia visto em meses. Vá tomar um banho, ela disse firmemente. O banheiro é por ali. Tem toalhas limpas no armário. Vou pedir comida. Eu não posso. Eduardo, somos casados. Isso significa que cuidamos um do outro. Vá. Ele olhou para ela por um longo momento. Então assentiu e se dirigiu para o banheiro. Beatriz ouviu o barulho da água correndo e se deu conta de que não tinha ideia de que tipo de comida ele gostava. Decidiu pedir uma variedade de pratos de um restaurante brasileiro que costumava frequentar. Enquanto esperava a comida chegar, ela ligou o computador e começou a pesquisar sobre Eduardo Silva Santos. Encontrou vários artigos sobre o escândalo de sua empresa. As matérias pintavam um quadro de um homem que havia sido genuinamente traído por seu sócio. Havia depoimentos de clientes confirmando que Eduardo sempre fora honesto e competente em seu trabalho. Um artigo em particular chamou sua atenção. Era uma entrevista com Renato Pereira feita da prisão, onde cumpria pena por estelionato. Ele admitia ter forjado a assinatura de Eduardo em múltiplos documentos e assumia total responsabilidade pelo colapso da empresa. Eduardo havia sido completamente inocentado de qualquer crime, mas o estrago em sua reputação já estava feito. Quando Eduardo saiu do banheiro, Beatriz quase não o reconheceu. Limpo e barbeado, era possível ver que ele era realmente um homem atraente. Seus cabelos grisalhos, agora penteados, davam-lhe um ar distinguido. Ele havia vestido um roupão que encontrara no banheiro. Me sinto humano novamente, ele disse com um sorriso tímido. Obrigado. A comida deve chegar a qualquer momento, Beatriz disse. Eduardo, eu pesquisei sobre o caso de sua empresa. Sinto muito pelo que você passou. O sorriso dele desapareceu. Você não precisava fazer isso. Eu queria entender. E agora entendo por que você reagiu com tanta dignidade quando meu pai tentou suborná-lo. Você já perdeu tudo uma vez por causa da desonestidade de outra pessoa. Eduardo se sentou no sofá, desta vez mais relaxado. A parte mais difícil não foi perder o dinheiro ou a casa. Foi ver como as pessoas mudaram comigo. Amigos de décadas atravessavam a rua para não ter que me cumprimentar. Clientes que eu conhecia desde que comecei na profissão espalhavam rumores sobre mim. Em poucos meses, fui de empresário respeitado para pária social. E sua ex-esposa? Farina sempre foi muito preocupada com aparências. Quando o escândalo estourou, ela simplesmente não conseguiu lidar. Disse que os filhos estavam sendo discriminados na escola, que ela não podia mais sair de casa sem ser julgada. No final, ela me culpou por não ter percebido o que Renato estava fazendo. Beatriz podia ouvir a dor em sua voz, mesmo 3 anos depois. Você tem contato com seus filhos? Carlos tem 22 anos, está terminando engenharia na UFPR. Juliana tem 19, faz psicologia. No início eles ligavam escondido da mãe, mas é difícil manter um relacionamento quando você não tem nem telefone fixo. Faz mais de 1 ano que não falo com eles. A campainha tocou, indicando a chegada da comida. Beatriz trouxe as sacolas para a mesa da cozinha e começou a tirar os recipientes. Havia feijoada, coxinha,
pão de açúcar, salada, pudim e várias outras especialidades. Eduardo olhou para a quantidade de comida com os olhos arregalados. Isso é para um exército. Eu não sabia do que você gostava, Beatriz disse, subitamente envergonhada pela abundância. Pode comer o que quiser. Eles se sentaram à mesa e Eduardo começou a comer devagar, saboreando cada garfada como se fosse a última. Beatriz percebeu que ele estava se controlando para não parecer desesperado, mas era óbvio que estava faminto. Pode comer à vontade, ela disse suavemente. Tem comida suficiente. Obrigado, ele disse entre as garfadas. Fazia tempo que eu não comia algo tão gostoso. Eles comeram em silêncio confortável por alguns minutos. Beatriz observava Eduardo discretamente, notando como ele apreciava cada sabor, como suas feições se relaxavam a cada minuto que passava. Posso fazer uma pergunta? Ela disse finalmente. Claro. Por que você aceitou se casar comigo? Um completo estranho poderia ter segundas intenções perigosas. Eduardo parou de comer e a olhou diretamente. Porque viu uma pessoa corajosa tomando controle de sua própria vida. Você podia ter fugido chorando. Podia ter cancelado tudo e se escondido em casa. Mas você escolheu enfrentar a humilhação de frente. Admiro isso. Mas você não me conhece. Eu poderia ser uma pessoa horrível. É verdade, ele admitiu. Mas o que eu tinha a perder? Minha vida já estava no fundo do poço. Se der errado, eu volto para onde estava. Se der certo, o quê? Eduardo hesitou, como se não quisesse admitir suas esperanças. Se der certo, talvez eu tenha uma chance de recomeçar, de ser útil novamente, de ter uma família. A simplicidade e honestidade da resposta tocaram Beatriz profundamente. Ela estava tão acostumada com pessoas que sempre tinham segundas intenções, que sempre queriam algo dela, que a sinceridade de Eduardo era refrescante. E o que você espera deste casamento? Ele perguntou. Beatriz pensou por um momento. Honestamente, eu espero provar para mim mesma que posso tomar minhas próprias decisões, que não preciso seguir o script que minha família escreveu para minha vida, que posso ser feliz sem depender da aprovação de ninguém. E se sua família cortar relações com você? Então pelo menos saberei onde eles realmente se posicionam. Se o amor deles por mim é condicional ao meu comportamento apropriado, então não é amor real. Eduardo assentiu, entendendo completamente o sentimento. E sua empresa? Minha empresa é minha. Eu construí ela do zero, com meu próprio suor. Meus pais investiram no início, mas eu já paguei tudo de volta há anos. Eles não podem tirar isso de mim. Após o jantar, eles se acomodaram na sala. A tensão inicial havia diminuído, mas ainda havia uma estranheza óbvia. Eram dois desconhecidos tentando navegar uma situação completamente inédita. Onde você estava dormindo? Beatriz perguntou. Há um lugar debaixo do viaduto do chá onde alguns de nós se abrigam. Não é muito, mas é seco quando chove. Beatriz tentou imaginar Eduardo dormindo na rua e sentiu um nó na garganta. Bem, agora você tem uma cama. O quarto de hóspedes está arrumado. Obrigado, Eduardo disse. Beatriz, eu quero que você saiba que não tenho expectativas íntimas em relação a este casamento. Entendo que foi uma decisão impulsiva motivada pela raiva. Eu aprecio isso, ela disse, sentindo-se mais relaxada. Vamos ver como as coisas se desenvolvem. Naquela noite, Beatriz ficou acordada por horas olhando para o teto de seu quarto. Ela podia ouvir Eduardo se mexendo no quarto ao lado, provavelmente também sem conseguir dormir. O que ela havia feito? Casou-se com um desconhecido por orgulho e raiva. E agora? Seu telefone havia tocado incessantemente durante toda a noite. Mensagens de amigos, parentes, jornalistas, todos querendo saber o que havia acontecido na igreja. Ela havia desligado o aparelho após ler algumas mensagens que variavam entre preocupação genuína e curiosidade mórbida. No quarto ao lado, Eduardo também estava acordado. Pela primeira vez em 3 anos, ele estava em uma cama real, com lençóis limpos e um travesseiro macio. Mas não conseguia parar de pensar se havia tomado a decisão certa. Beatriz parecia sincera,
Mas ele sabia que a realidade poderia ser diferente quando o choque inicial passasse. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Na manhã seguinte, Beatriz acordou com o cheiro de café sendo preparado. Ela desceu e encontrou Eduardo na cozinha, já vestido com as mesmas roupas do dia anterior, preparando um café da manhã simples com os ingredientes que havia encontrado na despensa. "Bom dia", ele disse com um sorriso. "Espero que não se importe. Estou acostumado a acordar cedo." "Não, está ótimo", Beatriz disse, surpresa. Fazia anos que alguém preparava café da manhã para ela. "Como você dormiu?" "Melhor do que nos últimos 3 anos", ele admitiu. "E você?" "Para ser honesta, fiquei pensando no que vamos fazer agora. Eu tenho uma empresa para tocar, você precisa de roupas, de documentos atualizados, de uma vida." Eduardo serviu café para ela em uma das xícaras de porcelana que encontrou no armário. "Eu não quero ser um fardo para você, Beatriz. Se você me der alguns dias para me organizar, posso procurar trabalho e... Eduardo, somos casados. Isso significa que enfrentamos as coisas juntos. Primeiro, vamos resolver sua situação básica. Depois, vamos ver como encaixar nossas vidas." O telefone da casa tocou. Era Glória, a mãe de Beatriz, com a voz ainda trêmula do dia anterior. "Beatriz, minha filha, por favor me diga que ontem foi tudo um pesadelo." "Bom dia, mãe. Como você está se sentindo?" "Como eu estou me sentindo? Beatriz, você se casou com um mendigo, na frente de toda São Paulo. Como você acha que eu estou me sentindo?" "Mãe, Eduardo não é um mendigo. Ele é engenheiro, foi vítima de um golpe e agora é meu marido." "Beatriz, você precisa anular esse casamento imediatamente, antes que vire notícia nacional. Ainda podemos controlar os danos se agirmos rápido." "Não vou anular coisa nenhuma, mãe." "Então você está escolhendo esse estranho sobre sua própria família?" Beatriz olhou para Eduardo, que estava claramente desconfortável ouvindo a conversa. "Estou escolhendo minha própria vida, mãe. Espero que um dia você entenda." Glória desligou o telefone com força. Beatriz suspirou e se virou para Eduardo. "Sinto muito que você tenha que passar por isso. Beatriz, se você quiser reconsiderar, pare de dizer isso. Eu tomei uma decisão e vou honrá-la." Eles passaram a manhã comprando roupas para Eduardo. Beatriz o levou a uma loja de departamentos onde compraram o básico, algumas camisas, calças, sapatos, roupas íntimas. Eduardo resistiu inicialmente, dizendo que não podia aceitar caridade. Mas Beatriz argumentou que era investimento na aparência dele para procurar trabalho. Na loja, as vendedoras olhavam para eles com curiosidade mal disfarçada. A história do casamento na igreja já havia começado a circular nas redes sociais, e alguns reconheceram Beatriz das fotos que circulavam. "Dona Beatriz?" uma das vendedoras perguntou hesitante. "A senhora é aquela que..." "Sim, sou eu. Este é meu marido, Eduardo. Estamos procurando roupas para ele." A vendedora olhou para Eduardo com uma mistura de incredulidade e curiosidade, mas manteve a compostura profissional. Depois das compras, eles foram a um escritório de contabilidade, onde Eduardo teve que atualizar seus documentos e resolver questões pendentes relacionadas à falência de sua antiga empresa. O contador, seu Mário, um homem de 60 anos que conhecia Eduardo dos tempos prósperos, ficou visivelmente surpreso ao vê-lo. "Eduardo, rapaz, onde você estava? Faz anos que não vemos você." "É uma longa história, Mário. Preciso resolver algumas pendências legais. Esta é minha esposa, Beatriz." Seu Mário cumprimentou Beatriz educadamente, mas ela podia ver a confusão em seus olhos. A diferença de classe social entre ela e Eduardo era óbvia. Durante o processo de atualização dos documentos, ficou claro que Eduardo havia perdido literalmente tudo. Sua conta bancária havia sido confiscada para pagar as dívidas da empresa, sua casa havia sido leiloada. Até mesmo sua carteira profissional de engenheiro havia sido suspensa temporariamente devido ao processo legal. "A boa notícia", seu Mário disse, "é que você foi completamente inocentado. A suspensão da carteira foi revertida há 6 meses.
Você pode voltar a trabalhar como engenheiro a qualquer momento. Eduardo pareceu aliviado. Beatriz não havia percebido o quanto ele estava preocupado com isso. No caminho de volta para casa, eles pararam em um café. Beatriz queria conversar sobre o futuro sem as distrações de casa. Agora que você pode trabalhar novamente, o que quer fazer? Ela perguntou. Sinceramente, quero voltar à construção civil. É o que sei fazer melhor. Mas vai ser difícil conseguir emprego. Mesmo inocentado, minha reputação ainda está manchada. E se eu te contratasse? Eduardo olhou para ela surpreso. Contratar para fazer o quê? Minha empresa de cosméticos está crescendo. Preciso expandir nossa fábrica e talvez abrir novos pontos de venda. Poderia usar os serviços de um engenheiro civil. Beatriz, eu não posso aceitar que você crie trabalho para mim só porque somos casados. Não é caridade, Eduardo. É negócio. Eu pesquisei sobre seu trabalho anterior. Você tem reputação de ser excelente no que faz. Seria sorte minha te contratar. Eduardo pensou por um momento. Se for um contrato profissional real, com salário de mercado e expectativas claras, eu aceito. Ótimo, podemos começar na segunda-feira. Naquela tarde, eles voltaram para o apartamento e encontraram Marcos Santos esperando na portaria. O pai de Beatriz estava visivelmente agitado, caminhando de um lado para o outro como um leão enjaulado. Beatriz, precisamos conversar. Agora. Pai, você conhece Eduardo, meu marido? Marcos nem olhou para Eduardo. Deixe de bobagem, Beatriz. Esse circo já durou tempo demais. Você vai anular esse casamento hoje mesmo e vamos fingir que nada disso aconteceu. Não vou anular coisa nenhuma. Não entende que isso está destruindo nossa família? Sua mãe está com depressão. Os negócios estão sendo afetados. Nossos amigos não sabem como nos tratar. Pai, isso é sobre você e suas aparências, não sobre mim. É sobre responsabilidade. Você tem obrigações com esta família. Eduardo, que havia permanecido quieto, finalmente falou. Senhor Santos, com todo respeito, Beatriz é uma mulher adulta, com direito às próprias escolhas. Você não tem direito de falar nesta conversa. Marcos se virou para Eduardo com raiva. Você se aproveitou de minha filha em um momento de vulnerabilidade. Pai, Beatriz interveio. Eduardo não fez nada além de aceitar meu pedido de casamento. Se alguém se aproveitou de alguém, fui eu que me aproveitei da situação dele. Que situação? Ele é um mendigo? Ele é um engenheiro qualificado que passou por dificuldades, assim como qualquer pessoa poderia passar. A discussão continuou por mais alguns minutos, com Marcos alternando entre ameaças, súplicas e insultos. Eduardo permaneceu calmo durante todo o tempo, o que pareceu irritar Marcos ainda mais. Finalmente, Marcos jogou a cartada que estava guardando. Se você não anular esse casamento, vou cortar todas as suas heranças. Você não verá um centavo do dinheiro desta família. Tudo bem, pai. Eu nunca apreciei do seu dinheiro para ser feliz. E vou retirar meu investimento de sua empresa. Quero de volta cada centavo que coloquei no negócio. Beatriz sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Embora ela tivesse pagado os empréstimos iniciais, seu pai ainda tinha participação societária de 30% na empresa. Se ele vendesse suas ações ou criasse problemas legais, poderia complicar seriamente os negócios. É sua escolha, pai, ela disse, tentando manter a voz firme, mas não vou mudar de ideia. Marcos olhou para a filha por um longo momento, como se não conseguisse acreditar na situação. Finalmente ele se virou e saiu sem dizer mais nada. Eduardo tocou suavemente no braço de Beatriz. Você tem certeza de que quer passar por isso por minha causa? Não é por sua causa, Eduardo. É por minha causa. É pela primeira vez na minha vida que estou tomando uma decisão sem pensar na aprovação dos outros. Mas quando eles chegaram ao apartamento, Beatriz se permitiu chorar pela primeira vez desde o dia anterior. Eduardo não sabia bem o que fazer, então simplesmente se sentou ao lado dela no sofá e ofereceu sua presença silenciosa. Sinto muito ter complicado sua vida assim, ele disse finalmente. Você não complicou nada. Minha vida já era complicada, eu só não queria admitir. Pelo menos agora as coisas estão claras. Eles passaram o resto da tarde conversando sobre suas vidas, seus medos, seus sonhos.
Eduardo contou sobre a alegria que sentia construindo coisas, sobre como era gratificante ver uma ideia no papel se transformar em estrutura real. Beatriz falou sobre como havia criado sua empresa da base, sobre as dificuldades de ser uma mulher no mundo dos negócios, sobre como às vezes se sentia presa entre as expectativas da família e seus próprios desejos. Quando anoiteceu, eles pediram comida chinesa e comeram assistindo a um filme na televisão. Era estranho, mas confortável, como se fossem velhos amigos em vez de recém-casados desconhecidos. Posso fazer uma pergunta pessoal? Eduardo disse durante uma pausa do filme. Claro. Por que você nunca se casou antes? Uma mulher como você deve ter tido muitas oportunidades. Beatriz pensou por um momento. Porque nunca encontrei alguém que me quisesse por quem eu realmente sou. Sempre havia interesse no meu dinheiro, ou na conexão com minha família, ou no que eu poderia fazer pela carreira deles. Roberto não era diferente. Nosso noivado foi praticamente arranjado pelos nossos pais para unir duas famílias influentes. Você o amava? Pensei que sim, mas acho que estava apaixonada pela ideia do casamento, não por ele especificamente. Quando ele fugiu, o que mais me doeu foi a humilhação, não a perda dele. E agora? Não tem medo de ter se casado com alguém por motivos igualmente questionáveis? Beatriz olhou para ele diretamente. Você quer alguma coisa de mim além de um recomeço honesto na vida? Não. Então já é mais honesto do que qualquer relacionamento que já tive. Na segunda-feira, Beatriz levou Eduardo para conhecer sua empresa. A Beleza Natural Liteda era uma empresa de cosméticos que ela havia fundado 10 anos antes, especializada em produtos naturais e sustentáveis. A fábrica ficava numa área industrial de Guarulhos e empregava cerca de 100 pessoas. Quando eles chegaram, os funcionários olharam para Eduardo com curiosidade. A notícia do casamento havia se espalhado, e embora ninguém fizesse comentários diretos, era óbvio que todos estavam especulando sobre a situação. Carla Mendes, a gerente administrativa de Beatriz e uma das poucas pessoas em quem ela confiava completamente, a puxou de lado assim que chegaram. Bia, você precisa me contar o que está acontecendo. A imprensa está ligando sem parar. Seus pais mandaram mensagens estranhas e agora você aparece com um homem que supostamente é seu marido? É uma longa história, Carla. Mas sim, Eduardo é meu marido e vou contratá-lo como consultor de engenharia para nossa expansão. Bia, com todo respeito, você perdeu a cabeça? Talvez, mas preciso que você confie em mim, por favor. Carla conhecia Beatriz há 8 anos e sabia reconhecer quando ela estava determinada sobre alguma coisa. Mesmo achando toda a situação estranha, ela assentiu. O que você precisa que eu faça? Prepare um contrato de consultoria para Eduardo. Vamos começar com um projeto piloto, a expansão da nossa área de produção. Se der certo, podemos formalizar algo mais permanente. Eduardo passou o dia visitando as instalações da fábrica, analisando os espaços disponíveis e conversando com os supervisores sobre as necessidades de expansão. Beatriz o observou trabalhar e ficou impressionada com sua competência. Ele fazia perguntas inteligentes, tomava notas detalhadas e claramente entendia o que estava vendo. Ele parece saber o que está fazendo, Carla comentou quando elas estavam sozinhas. Eu sei, por isso o contratei. Bia, posso fazer uma pergunta? Você realmente se casou com ele? Ou isso é algum tipo de estratégia de marketing maluca? É casamento real, Carla. Registrado em cartório, celebrado por padre, com testemunhas. Mas por quê? Beatriz suspirou. Porque pela primeira vez na minha vida, fiz algo completamente por minha conta, sem calcular custos e benefícios, sem pensar na opinião dos outros, sem seguir um plano pré-estabelecido. E sabe de uma coisa? Foi libertador. E se der errado? Então vai dar errado. Mas pelo menos vou saber que foi minha escolha. Durante a semana, Eduardo trabalhou na elaboração de um projeto preliminar para a expansão da fábrica. Ele propôs uma solução inteligente que maximizava o espaço disponível sem comprometer a eficiência operacional. Sua apresentação para a equipe de gestão foi profissional e bem fundamentada.
Ele é bom, Carla admitiu para Beatriz depois da apresentação. Independente de toda essa situação estranha do casamento, ele realmente entende do assunto. Eu sabia que vocês iam gostar dele profissionalmente. Eduardo pode ter perdido tudo, mas não perdeu sua competência. Em casa, eles estavam desenvolvendo uma rotina confortável. Eduardo acordava cedo e preparava café da manhã. Beatriz cuidava do jantar. Eles assistiam televisão juntos à noite, conversavam sobre o trabalho e gradualmente estavam se conhecendo melhor. Eduardo descobriu que Beatriz era mais engraçada e relaxada em casa do que parecia no mundo dos negócios. Ela descobriu que ele era intelectualmente curioso, bem lido e tinha opiniões interessantes sobre vários assuntos. Mas nem tudo era tranquilo. A imprensa havia começado a cobrir a história, retratando Beatriz como uma herdeira excêntrica que havia se casado por capricho com um morador de rua. Alguns artigos eram simpáticos, retratando a situação como romântica. Outros eram cruéis, sugerindo que ela havia enlouquecido ou que Eduardo estava se aproveitando dela. Você está lendo isso? Eduardo perguntou numa manhã de quinta-feira, mostrando uma revista de fofocas que retratava seu casamento como o casamento mais bizarro do século. Estou tentando não ler, Beatriz respondeu. Mas é difícil ignorar quando todo mundo está falando sobre isso. Isso está afetando sua empresa? Um pouco. Alguns clientes fizeram comentários, mas as vendas não caíram, então acho que no final das contas é só curiosidade. O telefone tocou. Era Roberto Henrique Cavalcante. Beatriz, preciso falar com você, é urgente. Roberto, não temos nada para conversar. Por favor, posso explicar por que fugi. Não foi o que você pensa. Beatriz olhou para Eduardo, que estava claramente ouvindo a conversa. Diga o que tem a dizer, agora. Não posso falar por telefone, posso ir aí? Não. Se tem algo importante, fale agora ou esqueça. Roberto hesitou. Eu estava sendo chantageado, Beatriz. Alguém tinha fotos comprometedoras minhas e estava ameaçando divulgá-las se eu me casasse com você. Fugi para protegê-la do escândalo. Beatriz quase riu da ironia. Roberto, você viu o escândalo que eu criei por conta própria? Não precisa de sua proteção. Beatriz, eu te amo. Sempre amei. Podemos resolver isso. Você pode anular esse casamento maluco e... Roberto, pare. Não vou anular meu casamento. Eduardo é meu marido e estou feliz com essa decisão. Você está feliz? Seriamente? Com um mendigo? Estou feliz com um homem honesto, trabalhador, que me respeita e não tenta me controlar. Algo que você nunca conseguiu ser. Roberto desligou o telefone com raiva. Eduardo olhou para Beatriz com admiração. Você é uma mulher impressionante, ele disse. Por quê? Porque não deixa ninguém dizer como deve viver sua vida. Naquela tarde, eles receberam uma visita inesperada. Carlos e Juliana, os filhos de Eduardo, apareceram no apartamento. Beatriz os reconheceu pelas fotos que Eduardo havia mostrado, embora estivessem visivelmente mais velhos. Pai, Carlos disse quando Eduardo abriu a porta claramente surpreso. Carlos, Juliana, o que vocês estão fazendo aqui? Vimos na internet sobre seu casamento, Juliana disse, olhando para Beatriz com curiosidade. Queríamos ver se era verdade. Eduardo os convidou para entrar, visivelmente nervoso. Esta é Beatriz, minha esposa. Beatriz, estes são meus filhos, Carlos e Juliana. É um prazer conhecê-los, Beatriz disse, oferecendo a mão. Eduardo fala muito sobre vocês. Carlos, o mais velho, parecia cético. Juliana parecia mais curiosa do que julgadora. Pai, você realmente se casou com ela? Carlos perguntou diretamente. Sim, filho. Nos casamos segunda-feira passada. Mas por que, quer dizer, não é estranho? Vocês mal se conhecem. Eduardo olhou para Beatriz, que assentiu encorajadoramente. É uma longa história. Mas, basicamente, Beatriz me ofereceu uma chance de recomeçar, e eu ofereci para ela a chance de tomar suas próprias decisões. E nossa mãe sabe? Juliana perguntou. Ainda não falei com ela sobre isso. Ela vai ficar louca, Carlos disse. Provavelmente.
Eduardo admitiu. Eles passaram a tarde conversando. Beatriz ficou impressionada com a educação e inteligência dos dois jovens. Era claro que Eduardo havia sido um bom pai, mesmo durante os tempos difíceis. Carlos contou que estava se formando em engenharia e já tinha uma oferta de emprego em Curitiba. Juliana estava adorando o curso de psicologia e pensando em fazer especialização em terapia familiar. Pai, você parece melhor, Juliana observou. Nas últimas vezes que conversamos, você parecia tão perdido. Eu estava perdido, Eduardo admitiu. Mas agora tenho esperança novamente. E você? Carlos perguntou para Beatriz. Por que se casou com nosso pai? Não é por dinheiro, porque você claramente tem mais que suficiente. Beatriz considerou a pergunta seriamente. Porque seu pai é a primeira pessoa genuinamente honesta que encontrei em muito tempo. Em um momento em que me senti completamente desiludida com as pessoas ao meu redor, ele mostrou compaixão e dignidade. Isso é raro. Mas vocês mal se conhecem, Carlos insistiu. É verdade, mas conhecer alguém não é só sobre tempo, é sobre character. E o caráter de seu pai ficou claro para mim muito rapidamente. Quando os jovens foram embora, prometeram manter contato mais regular. Eduardo estava visivelmente emocionado por ter visto os filhos. Obrigado, ele disse para Beatriz. Pelo quê? Por ter sido tão gentil com eles. Por não ter fingido que somos um casal normal, quando é óbvio que nossa situação é estranha. Seus filhos são pessoas maravilhosas, Eduardo. Você fez um bom trabalho como pai. Mesmo tendo perdido contato com eles por mais de um ano, especialmente por isso, você se afastou para não ser um peso para eles quando estava em dificuldades. Isso é amor paternal real. Naquela noite, eles estavam assistindo televisão quando o noticiário local passou uma matéria sobre eles. A reportagem era relativamente equilibrada, mostrando tanto os aspectos inusitados da história quanto o lado humano. O casamento que chocou São Paulo pode ser visto como um conto de fadas moderno, ou como um ato impulsivo com consequências imprevisíveis, a repórter dizia. Mas uma coisa é certa, Beatriz Santos Almeida e Eduardo Silva Santos estão desafiando convenções sociais e criando sua própria definição de família. Pelo menos não foi completamente negativa, Beatriz comentou. É estranho ser notícia, Eduardo disse. Nos últimos 3 anos, eu era invisível. Agora sinto como se todo mundo estivesse observando cada movimento que faço. Você se arrepende? Eduardo pensou por um momento. Não. Por mais estranho que seja toda essa atenção, prefiro estar aqui com você do que onde estava antes. E você? Se arrepende? Não. Beatriz respondeu sem hesitar. Pela primeira vez em anos, sinto que estou vivendo minha própria vida. Na sexta-feira, eles enfrentaram seu primeiro teste real como casal. Marcos Santos apareceu no escritório de Beatriz com um advogado e documentos para forçar a retirada de Eduardo da empresa. Beatriz, ou você remove esse homem da empresa, ou vou exercer meus direitos como sócio para bloquear qualquer contrato com ele. Pai, Eduardo foi contratado com base em sua competência profissional. Eu não me importo com a competência dele. Não vou permitir que nossa empresa seja usada para sustentar sua aventura matrimonial. O advogado de Marcos, Dr. Fernando Ramos, um homem de 50 anos que representava a família há décadas, apresentou os documentos. Senhorita Santos, segundo o contrato societário, qualquer contratação acima de determinado valor precisa ser aprovada por ambos os sócios. Seu pai tem o direito de vetar esta contratação. Beatriz leu os documentos cuidadosamente. Tecnicamente, o advogado estava correto. Muito bem, pai. Então vou comprar sua parte na empresa. Com que dinheiro? Você sabe que minha participação vale pelo menos 2 milhões de reais no mercado atual. Vou conseguir financiamento. Beatriz, seja realista. Nenhum banco vai financiar uma compra desse valor baseada apenas na sua renda atual, especialmente com toda essa publicidade negativa ao seu redor. Eduardo, que havia permanecido quieto durante toda a discussão, finalmente falou. Senhor Santos, posso sugerir algo? Você não tem lugar nesta conversa.
Na verdade, eu tenho, porque esta discussão está acontecendo por minha causa. Eduardo se virou para Beatriz. Beatriz, eu renuncio ao contrato. Não quero ser motivo de conflito entre você e sua família. Eduardo, não. É a coisa certa a fazer. Vou encontrar trabalho em outro lugar. Marcos pareceu satisfeito, mas Beatriz estava furiosa. Não. Pai, você quer sua parte na empresa? Vou dar para você. Mas quero tudo documentado. Vou pagar cada centavo que você investiu ao longo dos anos com juros de mercado. Mas quando isso acabar, não quero ter mais nenhuma obrigação financeira com esta família. Beatriz, você não tem como conseguir esse dinheiro. Vou dar um jeito. Marcos olhou para a filha por um longo momento. Então assentiu. Muito bem. Dr. Fernando vai preparar os papéis. Você tem 30 dias para conseguir o dinheiro ou nossa sociedade continua como está, com todas as limitações que isso implica. Depois que eles saíram, Beatriz desabou em sua cadeira. Eduardo se aproximou dela com cuidado. Beatriz, eu sinto muito. Não queria que isso acontecesse. Não é sua culpa, Eduardo. É minha por ter aceitado ser controlada pela minha família por tanto tempo. Mas como você vai conseguir 2 milhões de reais em 30 dias? Beatriz respirou fundo. Vou hipotecar meu apartamento. Vou usar minhas economias e vou procurar investidores. De qualquer jeito vou conseguir. E se não conseguir? Então vou ter que aceitar que meu pai pode controlar minha empresa. Mas pelo menos tentei. Eduardo se sentou ao lado dela. Posso ajudar de alguma forma? A menos que você tenha 2 milhões guardados em algum lugar, não há muito que possa fazer. Na verdade, Eduardo disse hesitante, talvez haja. Beatriz olhou para ele surpresa. Como assim? Lembra que eu disse que perdi tudo quando minha empresa faliu? Sim. Bem, não perdi literalmente tudo. Antes de tudo desmoronar, eu havia aplicado uma quantia em nome dos meus filhos para a educação deles. Era uma aplicação que não estava no nome da empresa, então não foi afetada pelos processos legais. Quanto? 250 mil reais. Não é muito, mas pode ajudar. Beatriz ficou surpresa. Eduardo, não posso aceitar isso. É a educação dos seus filhos. Carlos já tem emprego garantido e Juliana está com bolsa integral na universidade. Além disso, se sua empresa prosperar, posso recompor o dinheiro com meu trabalho. Somos casados, Beatriz. Seus problemas são meus problemas. Beatriz sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era a primeira vez na vida que alguém estava disposto a sacrificar algo realmente importante por ela, sem esperar nada em troca. Eduardo, eu... Não precisa dizer nada. Vamos resolver isso juntos. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. Naquela noite, eles trabalharam juntos desenvolvendo um plano financeiro. Eduardo mostrasse surpresa inteligente em questões de negócios, oferecendo sugestões valiosas sobre como abordar potenciais investidores. Você já pensou em transformar a empresa em sociedade anônima? Ele perguntou. Poderia vender ações para investidores em vez de procurar empréstimos bancários. Pensei nisso algumas vezes, mas sempre achei o processo muito complicado. Não é tão complicado quanto parece, e considerando o crescimento que sua empresa teve nos últimos anos, provavelmente conseguiria atrair investidores interessados. Eles passaram o fim de semana pesquisando opções e entrando em contato com consultores financeiros. Eduardo demonstrou ter conhecimentos sólidos sobre o mercado de capitais, algo que surpreendeu Beatriz. Como você sabe tanta coisa sobre investimentos? Ela perguntou. Quando você tem uma empresa de construção, precisa entender de financiamentos, mercado imobiliário, projeções de lucro. Aprendi por necessidade, mas acabei gostando da área financeira. Na segunda-feira, eles tiveram uma reunião com Marina Oliveira, uma consultora financeira especializada em pequenas e médias empresas. Marina analisou os números da empresa de Beatriz e ficou impressionada. Sua empresa tem números excelentes, Beatriz. Crescimento constante, boa margem de lucro, produtos diferenciados no mercado. Conseguir investimento não deveria ser problema. O problema é o prazo, Beatriz explicou. Preciso do dinheiro em menos de um mês.
Isso complica as coisas, mas não é impossível. Tenho alguns contatos que poderiam estar interessados em um investimento de rápido retorno. Marina organizou uma série de reuniões para a semana seguinte. Enquanto isso, Eduardo trabalhou em uma apresentação detalhada sobre o potencial de expansão da empresa, incluindo projeções de crescimento e análise de mercado. Você é bom nisso, Beatriz comentou quando viu a apresentação que ele havia preparado. Tem certeza de que era engenheiro civil, não consultor empresarial? Construção civil é muito sobre antecipar problemas e planejar soluções. Não é tão diferente de planejar estratégias de negócio. As reuniões com investidores começaram na quarta-feira. A primeira foi com Fernanda Castro, uma empresária de 40 anos que havia feito fortuna investindo em empresas comandadas por mulheres. Gosto do que vejo, ela disse depois da apresentação. Sua empresa tem potencial real e sua história pessoal recente sugere que você não tem medo de tomar decisões corajosas. Minha história pessoal recente? Beatriz perguntou. O casamento, claro, mostra que você não se deixa controlar por convenções sociais. Isso é uma qualidade valiosa no mundo dos negócios. Fernanda ofereceu investir R$ 1.200.000 em troca de 15% da empresa. Era uma oferta generosa, mas ainda não era suficiente. A segunda reunião foi com Ricardo Monteiro, um investidor conhecido por apostar em empresas de tecnologia e inovação. Produtos naturais e sustentáveis são o futuro, ele disse, especialmente se vocês conseguirem expandir para o mercado online nacional. Posso investir R$ 800.000 por 10% da empresa. Com os dois investimentos, Beatriz teria R$ 2 milhões, exatamente o que precisava para comprar a parte do pai. Mas significaria abrir mão de 25% da empresa que ela havia construído do zero. É a coisa certa a fazer? Ela perguntou para Eduardo naquela noite. É uma decisão difícil. Você vai perder parte do controle da empresa, mas vai ganhar independência total da sua família. Além disso, com os investimentos, poderá expandir muito mais rapidamente do que conseguiria sozinha. E se os investidores tentarem me controlar como meu pai fez? Pela estrutura dos contratos que Marina propôs, você mantém controle majoritário. E diferente da sua família, os investidores estão interessados no lucro, não em controlar sua vida pessoal. Na quinta-feira, Beatriz assinou os contratos com ambos os investidores. Na sexta-feira, ela transferiu R$ 2 milhões para Marcos Santos e oficialmente se tornou dona única da beleza natural Lítida. Como se sente? Eduardo perguntou quando eles saíram do cartório onde a transferência foi oficializada. Livre, Beatriz respondeu. Pela primeira vez na vida, completamente livre. Eles foram celebrar em um restaurante simples que Eduardo sugeriu, muito diferente dos lugares sofisticados que Beatriz costumava frequentar. Mas a comida era deliciosa e o ambiente era acolhedor. Obrigada, ela disse durante o jantar. Pelo quê? Por me apoiar nesta decisão, por não tentar me dissuadir quando eu quis enfrentar minha família, por me mostrar que posso confiar em alguém. Obrigado por me incluir em sua vida, por me dar uma chance de recomeçar, por me tratar como um parceiro, não como um projeto de caridade. Eles brindaram com vinho barato, que sabia melhor que qualquer champanhe que Beatriz já havia tomado. Quando voltaram para casa, encontraram uma surpresa esperando por eles. Glória Santos estava sentada no lobby do prédio, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Mãe? Beatriz se aproximou com cuidado. O que você está fazendo aqui? Eu vim pedir perdão, Glória disse levantando-se. E conhecer meu genro. Eduardo estendeu a mão educadamente. É um prazer conhecê-la, senhora Santos. O prazer é meu, Eduardo. E por favor, me chame de Glória. Eles subiram para o apartamento, onde Glória explicou sua mudança de atitude. Depois que vocês saíram e Marcos voltou para casa com aqueles papéis, eu comecei a pensar em tudo o que havia acontecido. E percebi que eu estava sendo exatamente como minha própria mãe foi comigo quando eu era jovem. Como assim? Beatriz perguntou. Minha mãe nunca aprovou seu pai. Achava que ele era ambicioso demais, que queria se casar comigo pelo dinheiro da família. Ela fez minha vida um inferno até eu escolher entre eles. Escolhi seu pai,
e não me arrependo, mas perdi anos de relacionamento com minha família por causa disso. Glória se virou para Eduardo. Eu não te conheço, Eduardo, mas vejo como minha filha mudou desde que se casou com você. Ela parece mais confiante, mais determinada, mais feliz. Se você é responsável por isso, então sou grata. Sua filha não precisava de mim para ser forte, Glória. Ela sempre foi forte. Talvez só precisasse de alguém que reconhecesse isso. E você? É feliz com ela? Eduardo olhou para Beatriz. Mais feliz do que pensei que seria possível novamente. Glória ficou para o jantar, e pela primeira vez em anos, Beatriz teve uma conversa genuína com sua mãe. Elas falaram sobre sonhos, medos, expectativas e todos os mal-entendidos que haviam se acumulado ao longo dos anos. Seu pai não vai mudar de ideia tão facilmente, Glória advertiu. Ele está muito machucado em seu orgulho. Eu entendo, mãe, mas não posso viver minha vida tentando proteger o orgulho dele. Eu sei, e não estou pedindo para você fazer isso. Só quero que saiba que, independente do que aconteça com ele, você sempre terá meu apoio. Quando Glória foi embora, Eduardo e Beatriz se sentaram no sofá, exaustos emocionalmente. Sua mãe parece ser uma boa pessoa, Eduardo comentou. Ela é. Só ficou perdida por um tempo, tentando manter a paz entre todos. Acho que ela esqueceu que, às vezes, a paz real requer conflito primeiro. E seu pai? Vai levar tempo, talvez anos, mas pelo menos agora sei onde estão os limites. Eles passaram o resto da noite conversando sobre o futuro. Com os novos investimentos, a empresa de Beatriz poderia se expandir significativamente. Eduardo poderia trabalhar oficialmente como consultor de engenharia, talvez até começar sua própria empresa novamente no futuro. Você já pensou sobre filhos? Eduardo perguntou durante uma pausa na conversa. Beatriz ficou surpresa com a pergunta. Filhos? Honestamente, não muito. Sempre achei que teria filhos eventualmente, mas nunca foi uma prioridade. E você? Quer mais filhos? Gostaria. Carlos e Juliana já são adultos, e perdi muitos anos importantes de suas vidas por causa dos meus problemas. Seria bom ter uma segunda chance de ser pai presente desde o início. E você acha que seríamos bons pais juntos? Acho que você seria uma mãe incrível. Você é forte, inteligente, cuidadosa, tudo o que uma criança precisaria. Beatriz sentiu uma calidez estranha ao imaginar uma família com Eduardo. Era algo que nunca havia considerado seriamente antes, mas agora parecia possível. É muito cedo para pensarmos nisso, ela disse finalmente. Ainda estamos aprendendo a ser marido e mulher. Concordo, mas é bom saber que estamos pensando na mesma direção. Um mês depois do casamento, eles haviam estabelecido uma rotina confortável. Eduardo trabalhava meio período na empresa de Beatriz e meio período desenvolvendo projetos independentes. Beatriz estava focada na expansão da empresa com os novos investimentos. Sua relação havia evoluído de estranheza inicial para companheirismo genuíno. Eles não eram um casal apaixonado no sentido tradicional, mas havia respeito mútuo, carinho crescente e uma parceria sólida. Foi quando Roberto Henrique Cavalcante apareceu novamente. Ele chegou no escritório de Beatriz numa tarde de quinta-feira, sem avisar. Carla tentou impedi-lo, mas ele insistiu que tinha informações importantes que Beatriz precisava saber. Roberto, o que você quer? Beatriz perguntou quando ele entrou em sua sala. Vim te avisar sobre algo importante, sobre seu marido. Se você tem algo a dizer sobre Eduardo, diga na frente dele. Beatriz ligou para Eduardo e pediu que viesse à sua sala. Quando Eduardo chegou, Roberto o olhou com uma expressão de superioridade mal disfarçada. Eduardo, não é? Roberto disse. Interessante como um mendigo consegue se infiltrar na alta sociedade. Se você veio aqui para insultar meu marido, pode ir embora, Beatriz disse firmemente. Na verdade, vim trazer informações que vocês deveriam saber. Eduardo, você foi muito inteligente escondendo seu passado, mas eu contratei investigadores. Eduardo tensionou, mas não disse nada. Que passado? Beatriz perguntou.
Pergunta para ele sobre Helena Marques. Pergunta sobre o que realmente aconteceu com o dinheiro da empresa dele. Eduardo ficou pálido. Roberto, pare! Você não sabe do que está falando. Sei sim. Helena era sua secretária, não era? A mulher casada com quem você teve um caso durante anos. O dinheiro que seu sócio supostamente roubou foi usado para sustentar sua vida dupla com ela. Beatriz olhou para Eduardo, esperando uma negação imediata, mas ele estava em silêncio com o rosto tenso. Eduardo, ela disse suavemente, é verdade que eu tive um relacionamento com Helena, ele disse finalmente, mas não foi como Roberto está descrevendo. Claro que não, Roberto disse sarcasticamente. Nunca é, não é mesmo? Roberto, cale a boca, Beatriz gritou. Você saiu correndo da nossa igreja de casamento, humilhou-me na frente de 400 pessoas e agora vem aqui tentar destruir meu casamento? Vá embora. Agora. Beatriz, eu estou tentando te proteger. Eu não preciso da sua proteção. Nunca precisei. Saía. Roberto saiu, mas o estrago estava feito. Beatriz e Eduardo ficaram em silêncio na sala, o peso das acusações pairando entre eles. Você quer me contar sobre Helena? Beatriz perguntou finalmente. Sim, mas não aqui. Vamos para casa. O trajeto de volta foi tenso. Eduardo dirigia o carro que Beatriz havia comprado para ele, mas suas mãos tremiam ligeiramente no volante. Beatriz olhava pela janela, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Em casa, eles se sentaram na sala. Eduardo respirou fundo antes de começar. Helena Marques trabalhou como secretária na minha empresa por 8 anos. Ela era casada com um homem que a tratava mal, às vezes violentamente. Durante anos, nosso relacionamento foi estritamente profissional. Beatriz escutou em silêncio. Há 5 anos, ela apareceu no escritório com marcas de agressão no rosto. O marido havia bebido e perdido o controle. Eu a ajudei, levei-a ao hospital, ofereci apoio legal. E então nos aproximamos. Ela estava vulnerável, eu estava tendo problemas no meu casamento com Marina. Começamos um relacionamento que durou 2 anos. Você a amava? Eduardo hesitou. Pensava que sim. Olhando para trás, acho que estávamos 2 pessoas feridas, tentando encontrar conforto uma na outra. E o dinheiro? Eu ajudei Helena financeiramente algumas vezes. Paguei advogados para seu divórcio, ajudei com o aluguel de um apartamento, algumas outras coisas, mas nunca foram quantias grandes, e sempre foi dinheiro meu, não da empresa. Quanto no total? Talvez 50 mil reais ao longo dos 2 anos. Roberto está exagerando quando fala sobre sustentar uma vida dupla. Beatriz processou as informações. Por que você não me contou isso antes? Porque senti vergonha. Tive um caso extraconjugal, contribui para o fim do meu primeiro casamento, cometi erros. Não queria que você pensasse mal de mim. Eduardo, todos nós temos passados. Eu não esperava que você fosse perfeito. Mas você esperava que eu fosse honesto. Sim, esperava. Eduardo baixou a cabeça. Sinto muito. Deveria ter contado desde o início. Beatriz ficou em silêncio por um longo momento. O que aconteceu com Helena? Ela conseguiu o divórcio e se mudou para o Rio de Janeiro há 3 anos. Recomeçou a vida lá. Não tenho contato com ela desde então. Você ainda a ama? Não. Acho que nunca realmente a amei. Era mais necessidade emocional do que amor real. E Marina nunca soube? Descobriu pouco antes de tudo desmoronar com a empresa. Foi uma das razões pelas quais ela teve tanta facilidade em me culpar por tudo e pedir o divórcio. Beatriz se levantou e caminhou até a janela. Preciso de tempo para processar isso. Eu entendo. Beatriz, eu sei que quebrei sua confiança. Se você quiser que eu vá embora, não quero que você vá embora. Mas preciso de um tempo para pensar. Naquela noite, eles dormiram em quartos separados pela primeira vez desde o casamento. Beatriz ficou acordada por horas, tentando decidir como se sentia sobre as revelações do dia. Por um lado, Eduardo havia mentido por omissão sobre algo importante em sua vida. Por outro lado, todos tinham direito à privacidade sobre relacionamentos anteriores. A questão era, o que mais ele não havia contado? Na manhã seguinte,
Eduardo preparou o café como sempre, mas estava visivelmente nervoso. Como você dormiu? Ele perguntou. Mal. E você? Também mal. Eles tomaram café em silêncio desconfortável. Finalmente Beatriz falou. Eduardo, eu preciso saber se há mais alguma coisa importante que você não me contou. Não há nada mais, Beatriz. Helena foi o único relacionamento sério que tive fora do casamento, e já te contei tudo sobre isso. E dívidas? Problemas legais? Outros segredos? Nenhum. Você sabe tudo sobre minha situação financeira e legal. Não há mais segredos. Beatriz o estudou cuidadosamente. Havia algo na sinceridade de seus olhos que a tranquilizou. Ok, mas eu preciso que você entenda uma coisa. Nosso casamento pode ter começado de forma não convencional, mas se vamos fazer isso dar certo, precisa ser baseado em honestidade completa, sem mais omissões. Você está certa. E você? Há algo que eu deveria saber sobre você? Beatriz pensou por um momento. Tive alguns relacionamentos antes de Roberto, mas nenhum foi sério o suficiente para mencionar. Não tenho dívidas escondidas, não tenho vícios, não tenho filhos secretos. Minha vida tem sido bastante aberta. E seus sentimentos sobre nosso casamento? Meus sentimentos? Sim. Você se casou comigo por raiva e orgulho. Como se sente agora, um mês depois? Beatriz considerou a pergunta cuidadosamente. Agora sinto que tomei a decisão certa pelos motivos errados. Não me arrependo de ter me casado com você, mas gostaria de ter feito por razões mais maduras. E agora? Que razões você teria agora? Agora me casaria com você porque você é uma boa pessoa, porque me respeita e me apoia, porque somos uma boa equipe, porque estou começando a me importar com você de verdade. Eduardo sorriu pela primeira vez desde a visita de Roberto. Eu também estou começando a me importar com você de verdade, Beatriz. Muito mais do que pensei que seria possível. Então vamos em frente, sem mais segredos, sem mais omissões. Acordado? Acordado. Eles se abraçaram e Beatriz sentiu que havia uma nova solidez em seu relacionamento. Eles haviam enfrentado sua primeira crise real como casal e saído mais fortes do outro lado. 2 semanas depois, eles receberam mais notícias sobre Roberto. O investigador particular que ele havia contratado para pesquisar Eduardo havia descoberto informações comprometedoras sobre o próprio Roberto. Carla trouxe as informações para Beatriz numa manhã de segunda-feira. Bia, você precisa ver isso. Aquele investigador que Roberto contratou, aparentemente ele tem consciência pesada. Como assim? Ele me procurou porque descobriu que Roberto não estava interessado na verdade sobre Eduardo. Estava apenas procurando qualquer coisa que pudesse usar para causar problemas entre vocês. Carla entregou um envelope para Beatriz. O investigador descobriu por que Roberto realmente fugiu do casamento. Beatriz abriu o envelope e leu o relatório. Suas sobrancelhas se ergueram à medida que lia. Eduardo, você precisa ver isso, ela disse, passando o documento para ele. Eduardo leu em silêncio, e sua expressão mudou de curiosidade para indignação. Ele planejou tudo? Eduardo perguntou. Segundo isso, sim. Roberto descobriu que minha família estava com problemas financeiros sérios semanas antes do casamento. Em vez de me contar, ele decidiu usar a informação para se vingar da minha família por alguma disputa comercial antiga com meu pai. O relatório detalhava como Roberto havia orquestrado sua própria fuga do casamento, calculando que a humilhação pública destruiria a reputação da família Santos e afetaria seus negócios. Mas ele não contava comigo me casar com outra pessoa na mesma hora. Beatriz continuou. Quando eu fiz isso, transformei a humilhação dele em notícia curiosa sobre mim. Por isso ele voltou tentando recuperar o controle da situação. E as fotos comprometedoras que ele disse que existiam eram falsas, criadas por ele mesmo para ter uma desculpa plausível para fugir. Eduardo balançou a cabeça, incrédulo. Que tipo de pessoa faz isso? O tipo de pessoa que eu quase me casei, Beatriz respondeu. O tipo de pessoa que minha família achava ser perfeito para mim. Naquela tarde, Roberto apareceu mais uma vez no escritório. Mas desta vez Beatriz estava preparada para ele. Roberto, que boa coincidência.
Eu estava justamente querendo falar com você. Beatriz, eu vim me desculpar pelo jeito que abordei a situação ontem. Talvez tenha sido muito agressivo. Ah, você foi agressivo mesmo, mas não é sobre isso que eu quero falar. Beatriz colocou o relatório do investigador na mesa. Quero falar sobre isso. Roberto olhou para o documento e ficou pálido. Onde você conseguiu isso? Seu próprio investigador me trouxe. Parece que ele tem mais ética do que você. Beatriz, eu posso explicar. Não precisa explicar. Está tudo muito claro aqui. Você planejou me humilhar publicamente para se vingar de divergências comerciais com meu pai. Você forjou fotos para ter uma desculpa para fugir. Você transformou nosso casamento em um instrumento de vingança pessoal. Roberto tentou falar, mas Beatriz o interrompeu. E quando suas plans não saíram como esperado, você contratou investigadores para tentar destruir meu novo casamento. Não por amor, não por proteção, mas porque não consegue aceitar que eu seja feliz sem você. Beatriz, Roberto, quero que você entenda algo muito claramente. Se você se aproximar de mim, do meu marido, da minha empresa ou da minha família novamente, vou processar você por difamação, assédio e todas as outras acusações legais que meu advogado conseguir inventar. E vou garantir que este relatório chegue a todos os jornais da cidade. Você não pode provar nada disso. Posso sim. Seu próprio investigador está disposto a testemunhar. Além disso, você realmente acha que eu não fiz backup de tudo antes de te confrontar? Roberto olhou para ela por um longo momento. Então se virou e saiu sem dizer mais nada. Beatriz sabia que não o veria novamente. Como se sente? Eduardo perguntou quando Roberto saiu. Vingada e livre. Pela primeira vez, realmente livre de todas as pessoas que tentavam controlar minha vida. Naquela noite, eles comemoraram com uma garrafa de vinho barato e pizza delivery. Era uma combinação estranha, mas perfeita para seu relacionamento não convencional. Posso fazer uma confissão? Beatriz disse quando eles estavam relaxados no sofá. Claro. Estou começando a me apaixonar por você. Eduardo quase engasgou com o vinho. Sério? Sério. Não é a paixão louca dos filmes. É algo mais sólido, mais real. Você me faz sentir segura e respeitada. Me faz querer ser uma pessoa melhor. Eduardo colocou seu copo de vinho na mesa e se virou para ela. Eu também estou me apaixonando por você, Beatriz. Você me devolveu a dignidade quando eu pensei que havia perdido para sempre. Me fez acreditar que posso recomeçar. E agora? O que fazemos com esses sentimentos? Agora paramos de fingir que somos apenas companheiros de conveniência e admitimos que somos um casal de verdade. Eles se beijaram pela primeira vez com real intimidade. Não foi o beijo tímido da cerimônia de casamento, nem o beijo protocolar das primeiras semanas. Foi o beijo de duas pessoas que haviam escolhido deliberadamente construir uma vida juntas. Acho que deveríamos renovar nossos votos, Eduardo disse quando se separaram. Por quê? Porque quando nos casamos, estávamos fugindo de alguma coisa. Agora, estamos correndo em direção a alguma coisa. É diferente. Onde você gostaria de renovar os votos? Em algum lugar simples, talvez numa praia ou num jardim, com apenas algumas pessoas que realmente se importam conosco. Seus filhos, meus filhos, sua mãe, alguns amigos próximos. Uma cerimônia pequena, mas cheia de amor real. Beatriz sorriu. Eu gostaria disso. 3 meses depois do casamento original, eles organizaram uma cerimônia de renovação de votos numa pousada em Campos do Jordão. Era um local simples, mas lindo, cercado por montanhas e jardins floridos. Carlos e Juliana viajaram de Curitiba para estar presentes. Glória estava lá, radiante de alegria. Carla veio com seu marido. Alguns colegas de trabalho de ambos compareceram. O total era de 20 pessoas, mas a atmosfera era de intimidade e autenticidade que a cerimônia original não havia tido. Eduardo usava um terno simples, mas elegante. Beatriz escolheu um vestido branco curto e descomplicado, muito diferente do elaborado vestido de noiva da primeira vez. Dom Antônio, o mesmo padre que havia celebrado o casamento original, aceitou celebrar a renovação. Ele parecia muito mais relaxado desta vez.
Beatriz e Eduardo, ele disse durante a cerimônia. Quando os vi pela primeira vez neste altar, confesso que duvidei da sabedoria da decisão de vocês. Hoje vejo um casal que transformou uma decisão impulsiva em amor verdadeiro, através de trabalho, honestidade e compromisso mútuo. Os votos que eles escreveram foram simples, mas profundos. Eduardo, Beatriz disse, você me ensinou que coragem real não é não ter medo, é tomar as decisões certas apesar do medo. Prometo continuar escolhendo você todos os dias, não por desespero ou raiva, mas por amor e respeito. Beatriz, Eduardo respondeu, você me mostrou que segundas chances existem, mas apenas para aqueles que estão dispostos a trabalhar para merecê-las. Prometo ser o homem que você merece, todos os dias, pelo resto da nossa vida juntos. Quando Dom Antônio os declarou marido e mulher novamente, o beijo foi diferente de qualquer coisa que haviam compartilhado antes. Era um beijo de pessoas que haviam escolhido conscientemente construir uma vida juntos. A festa foi simples, mas alegre. Carlos fez um discurso emocionante sobre como era gratificante ver o pai feliz novamente. Juliana chorou de alegria. Glória disse que estava orgulhosa da coragem da filha. Você sabia, Carla disse para Beatriz durante a festa, que quando você se casou da primeira vez, pensei que havia enlouquecido completamente. E agora? Agora acho que foi a coisa mais sensata que já fez. Vocês são perfeitos juntos. Enquanto Eduardo conversava com seus filhos, Beatriz observou a cena. 6 meses atrás, ela estava prestes a se casar com um homem que não a amava de verdade, para agradar uma família que tentava controlar sua vida. Agora estava casada com um homem que a respeitava profundamente e que havia se tornado seu melhor amigo além de marido. No que está pensando? Eduardo perguntou quando se aproximou dela. Estou pensando que às vezes as piores decisões que tomamos nos levam aos melhores lugares. Você se arrepende de alguma coisa? Beatriz olhou ao redor da festa simples, mas cheia de pessoas que realmente se importavam com eles. A única coisa de que me arrependo é não ter tido coragem de tomar decisões assim antes. 6 meses depois da renovação dos votos, Beatriz descobriu que estava grávida. Como você se sente sobre isso? Eduardo perguntou quando ela contou a notícia. Surpresa, nervosa, mas feliz. Realmente feliz. E você? Extasiado. Beatriz, vamos ter uma família de verdade. Já temos uma família de verdade. Você está certa, mas agora ela vai ficar maior. A gravidez de Beatriz progrediu sem complicações. Eduardo se tornou ainda mais atencioso, se isso era possível. Ele leu livros sobre paternidade, fez aulas de preparação para parto e planejou mudanças no apartamento para acomodar o bebê. Carlos e Juliana estavam extasiados com a perspectiva de ter um meio-irmão ou meia-irmã. Eles passaram a visitar São Paulo com mais frequência e Beatriz desenvolveu uma relação genuinamente carinhosa com os 2 jovens. Você é uma madrasta legal, Juliana disse numa das visitas. Nada daquela coisa malvada dos contos de fada. Vocês também são enteados legais, Beatriz respondeu. Nada daquela coisa ressentida das novelas. A empresa de Beatriz continuou crescendo com os investimentos. Eduardo havia se tornado sócio minoritário e diretor de expansão. Seus projetos de engenharia estavam permitindo que a empresa crescesse de forma sustentável e eficiente. Fernanda Castro e Ricardo Monteiro, os investidores originais, estavam impressionados com o retorno de seus investimentos. Ambos expressaram interesse em financiar uma expansão ainda maior da empresa. Vocês formam uma equipe impressionante, Ricardo comentou durante uma reunião. Beatriz tem a visão comercial e Eduardo tem a capacidade de execução. É uma combinação poderosa. Marcos Santos finalmente se aproximou da filha quando ela estava no 6º mês de gravidez. Ele apareceu no apartamento numa tarde de domingo, visivelmente desconfortável, mas determinado. Pai, Beatriz disse quando abriu a porta. Posso entrar? Gostaria de conversar com você e Eduardo. Eles se sentaram na sala. Marcos parecia ter envelhecido anos nos meses desde que haviam se distanciado. Vim pedir perdão, ele disse finalmente. Para ambos.
Eduardo e Beatriz trocaram olhares surpresos. Pai, deixe-me terminar, Beatriz. Eu cometi erros terríveis. Tentei controlar sua vida porque estava com medo de perder você. Ironicamente, acabei perdendo você exatamente por tentar controlá-la. Ele se virou para Eduardo. Eduardo, peço desculpas pelos insultos e pelo desrespeito. Você provou ser um homem melhor do que eu jamais dei crédito. Cuidou bem da minha filha, a fez feliz e claramente a ama de verdade. Obrigado, Sr. Santos. Significa muito para mim ouvir isso. Por favor, me chame de Marcos. Somos família, afinal. Marcos hesitou por um momento, então continuou. Eu gostaria de conhecer meu neto ou neta quando nascer, se vocês me permitirem. Beatriz sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Claro que sim, pai. Essa criança vai precisar do avô. E da avó também, Glória disse, aparecendo na porta. Desculpem, eu estava no carro esperando para ver como a conversa ia correr. A família se reuniu pela primeira vez em quase um ano. As feridas não estavam completamente curadas, mas o processo de cura havia começado. Maria Eduarda Santos nasceu numa manhã de primavera, pesando 3,2 kg. Era uma bebê saudável e perfeita, com os olhos escuros do pai e o nariz da mãe. Eduardo chorou quando segurou a filha pela primeira vez. Olá, minha princesa, ele sussurrou. Papai vai cuidar muito bem de você. Beatriz observou o marido com sua filha e sentiu seu coração transbordar de amor. Este homem, que ela havia conhecido nas piores circunstâncias, havia se tornado o centro de sua vida. Carlos e Juliana chegaram de Curitiba no mesmo dia. Carlos havia conseguido uma promoção em seu trabalho e estava considerando se mudar para São Paulo para ficar mais perto da família. Juliana estava no último ano da universidade e já falava sobre fazer pós-graduação em São Paulo também. Ela é perfeita, Juliana disse, segurando a meio-irmã. E ela tem dedos tão pequeninhos. Bem-vinda à família, Maria Eduarda, Carlos disse. Você tem uma família maluca, mas que te ama muito. Marcos e Glória se revezaram segurando a neta, ambos visivelmente emocionados. Todos os conflitos e ressentimentos passados pareciam insignificantes diante da nova vida que havia chegado. Obrigado, Eduardo disse para Beatriz quando estavam sozinhos no quarto do hospital. Pelo que desta vez? Por me dar uma família, por me dar uma chance de ser pai novamente, por transformar minha vida em algo que eu nunca pensei que seria possível. Eduardo, você fez a mesma coisa por mim. Me deu coragem para viver minha própria vida. Me mostrou o que é um relacionamento real. Me ensinou que o amor pode ser construído com base em respeito e parceria, não apenas paixão cega. Você acha que Maria vai crescer achando nossa história de amor estranha? Acho que ela vai crescer sabendo que às vezes as melhores coisas da vida vêm das decisões mais inesperadas. E que coragem é tomar uma decisão e depois trabalhar para torná-la certa. 2 anos depois, Eduardo havia fundado sua própria empresa de engenharia novamente, desta vez como sócio majoritário de um projeto conjunto com a empresa de Beatriz. Eles estavam construindo um complexo de habitação social que integrava conceitos de sustentabilidade com necessidades comunitárias reais. Beatriz continuou expandindo sua empresa de cosméticos, mas agora com foco em produtos que geravam empregos para comunidades carentes. Era uma abordagem que combinava seus interesses comerciais com propósito social. Maria Eduarda estava crescendo cercada de amor de todos os lados. Ela tinha 2 irmãos mais velhos que a adoravam, avós que a mimavam, e pais que haviam construído um casamento sólido, baseado em respeito mútuo e objetivos compartilhados. Às vezes eu me pergunto, Eduardo disse numa noite enquanto colocava Maria para dormir, o que teria acontecido se Roberto não tivesse fugido naquele dia. Eu teria me casado com um homem que não me amava, tido uma vida infeliz e nunca conhecido você, Beatriz respondeu. Então sou grata a ele por ter fugido. Você realmente acredita que o destino nos colocou juntos? Não acredito em destino, Eduardo. Acredito em escolhas. Roberto escolheu fugir. Eu escolhi te chamar. Você escolheu aceitar. E desde então, todos os dias, escolhemos ficar juntos e construir esta vida.
é muito mais poderoso do que destino. Você está certa. Eduardo beijou a filha adormecida na testa. Boa noite, minha princesa. Sonhe com coisas bonitas. Eles saíram do quarto do bebê e se dirigiram para seu próprio quarto. 3 anos depois daquele casamento impulsivo e escandaloso, eles haviam construído exatamente o tipo de vida que ambos queriam. Uma família amorosa, carreiras prósperas que faziam diferença na vida de outras pessoas e um relacionamento baseado em confiança e parceria. Eduardo? Sim? Obrigada. Pelo quê? Por ter aceito se casar comigo naquele dia maluco. Obrigado por ter me escolhido. Eles se beijaram e Beatriz pensou em como era incrível que uma das piores experiências de sua vida havia se transformado na melhor decisão que já havia tomado. Do lado de fora, São Paulo continuava sua vida noturna agitada, mas dentro daquele apartamento, uma família construída em circunstâncias improváveis dormia em paz, seguros no amor que haviam escolhido construir juntos. Maria Eduarda fez 2 anos num dia de sol radiante. A festa foi no jardim da casa nova, que Eduardo e Beatriz haviam comprado em Alphaville, um lugar com espaço para Maria brincar e para receber a família estendida que haviam construído ao longo dos anos. Carlos havia se mudado definitivamente para São Paulo e trabalhava como engenheiro na empresa de Eduardo. Juliana havia terminado psicologia e começado um mestrado em terapia familiar, inspirada pela experiência de ver como famílias não convencionais podiam funcionar perfeitamente bem. Tia Ju, Maria gritou quando viu Juliana chegando com um presente embrulhado em papel colorido. Oi, meu amor, Juliana a pegou no colo. Como está minha princesinha favorita? Olha, tia Ju. Maria mostrou um desenho que havia feito. É nossa família. No papel, havia figuras de palito representando todas as pessoas importantes em sua vida. Mamãe, papai, irmão Carlos, irmã Juliana, vovô Marcos, vovó Glória e até mesmo Carla, que Maria considerava uma tia honorária. Nossa família é bem grande, não é? Juliana disse. É, e eu gosto assim. Eduardo observou a cena da varanda da casa segurando uma xícara de café. Beatriz se aproximou dele por trás e passou os braços ao redor de sua cintura. No que está pensando? Ela perguntou. Estou pensando que há 5 anos eu era um homem que havia perdido tudo e dormia na rua. Hoje tenho uma esposa que amo, uma filha linda, uma empresa próspera e uma família que me aceita completamente. Às vezes é difícil acreditar que isso é real. É real porque trabalhamos para tornar real todos os dias. E você? Algum arrependimento? Beatriz olhou para Maria brincando com os primos, Carlos conversando animadamente com Marcos sobre um projeto de engenharia, Juliana ajudando Glória na cozinha, Carla organizando os presentes com seu marido. O único arrependimento que tenho é ter levado tanto tempo para entender que a felicidade real não vem de seguir o roteiro que outros escreveram para nós. Vem de ter coragem para escrever nosso próprio roteiro. Mesmo que esse roteiro pareça maluco para todo mundo, especialmente quando parece maluco para todo mundo. A festa continuou até o final da tarde. Quando todos foram embora e Maria finalmente adormeceu, Eduardo e Beatriz se sentaram na varanda da casa nova, olhando as estrelas. Você quer outro filho? Eduardo perguntou de repente. Estou pensando nisso. Maria seria uma irmã mais velha incrível. E temos espaço agora, estabilidade financeira. E mais importante, temos amor suficiente para mais uma criança. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas aproveitando a paz da noite. Eduardo? Sim? Você se lembra do que disse naquela primeira noite sobre ter esperança novamente? Me lembro. Você manteve sua promessa. Você se tornou útil novamente, construiu uma nova família, recomeçou sua vida. Estou orgulhosa de você. E você se lembra do que disse sobre provar que podia tomar suas próprias decisões? Me lembro. Você não só provou isso, como inspirou outras pessoas a fazerem o mesmo. Nossa história está ajudando pessoas a ter coragem para fazer mudanças difíceis em suas próprias vidas. Era verdade. A história deles havia sido contada em várias revistas e programas de televisão, sempre focando na mensagem
de que segundas chances são possíveis e que famílias não convencionais podem ser tão sólidas quanto as tradicionais. Sabe o que mais me impressiona em nossa história? Beatriz disse. O quê? É que começou com raiva e terminou com amor. Começou com desespero e terminou com esperança. Começou com 2 pessoas feridas e terminou com uma família inteira curada. E o que você acha que nossa filha vai pensar quando for velha o suficiente para entender como nos conhecemos? Acho que ela vai aprender que, às vezes, as melhores coisas da vida vêm dos momentos mais inesperados. E que coragem real é escolher o amor mesmo quando é assustador. Eduardo pegou a mão de Beatriz e entrelaçou seus dedos. Você sabe que eu te amo, não sabe? Eu sei. E você sabe que eu te amo também. Mesmo depois de tudo que passamos, todas as dificuldades, todos os julgamentos, toda a loucura, especialmente por causa de tudo que passamos, o amor fácil não dura, Eduardo. O amor que sobrevive às tempestades é o que vale a pena. Eles se beijaram sob as estrelas, no jardim da casa que haviam construído juntos, cercados pela vida que haviam escolhido criar. Do quarto de Maria, chegou um som suave de choro de bebê. Não era choro de dor ou medo, apenas de uma criança que havia acordado e queria seus pais. Vou buscar ela, Eduardo disse, levantando-se. Vamos juntos. Eles entraram no quarto onde Maria estava sentada no berço, esfregando os olhos com as mãos pequenas. Mamãe? Papai? Ela disse quando os viu. Estamos aqui, meu amor, Beatriz disse, pegando-a no colo. Eu sonhei com nossa família, Maria disse, aninhando-se contra a mãe. Foi um sonho bom? Eduardo perguntou. Foi. Nós estávamos todos juntos e todo mundo estava feliz. Isso não foi um sonho, minha princesa, Beatriz disse suavemente. Isso é nossa vida real. Maria sorriu e fechou os olhos novamente, segura nos braços dos pais. Eduardo e Beatriz a colocaram de volta no berço e ficaram observando-a dormir por alguns minutos. Era impossível não pensar em como suas vidas haviam mudado drasticamente desde aquele dia na igreja. Pronta para ir dormir? Eduardo perguntou para Beatriz. Pronta. Eles voltaram para seu quarto, onde se prepararam para dormir como faziam todas as noites há 5 anos. Era uma rotina simples, mas cheia de intimidade e carinho que haviam cultivado cuidadosamente ao longo do tempo. Antes de adormecer, Beatriz pensou mais uma vez em como era grata por Roberto ter fugido naquele dia. Se ele não tivesse fugido, ela nunca teria conhecido Eduardo. Nunca teria descoberto o que era um relacionamento real. Nunca teria tido Maria. Nunca teria construído a família maravilhosa que agora era o centro de sua vida. Às vezes, as piores coisas que acontecem conosco acabam sendo disfarçadas das melhores coisas. Às vezes, ser abandonada no altar é exatamente o que precisamos para encontrar a pessoa certa. E às vezes, casar-se por impulso com um completo estranho é a decisão mais sensata que uma pessoa pode tomar. Fim da história. Agora me conte o que você achou desta história e de onde você está nos assistindo. Você acredita que Beatriz tomou a decisão certa ao se casar por impulso com Eduardo? Acha que relacionamentos construídos em circunstâncias tão inusitadas podem realmente dar certo? Deixe sua opinião nos comentários com palavras sinceras. Adoraremos ler seus pensamentos. Muito obrigada pela sua companhia. Não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.